Todas, melhor possível. Meu nome é Alexandre Dias Feitosa, eu sou o diretor de métodos educativos do primeiro GE Visconde Cairu e a gente vai passar aqui rapidinho pela atualização do programa educativo para o ramo Lobinho. Aí apresentando a nova identidade visual do ramo, né? E aí a gente vem pro escoteiros fazendo coisas de escoteiros. Pessoal, essa ênfase aqui a gente vai observar quando a gente estiver vendo em detalhes o sistema de progressão. O que é que a UEB fez? Ela colocou atividades que eles querem que necessariamente os meninos passem, vivências que eles querem que os meninos experimentem de acordo com a faixa etária, no caso dos lobinhos, dentro do sistema de progressão, certo? Então você vai ter exemplos lá em que eles vão ter que montar uma barraca. Então aquela coisa do lobinho chegar na tropa escoteira e não saber montar uma barraca, por exemplo, é para acabar com esse sistema novo, tá? Ser livre como os lobos. Essa é a frase que vai sintetizar aí o marco simbólico da alcateia para a gente. Ser livre como os lobos, né? ênfase educativa, socialização, experiência e imaginação. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos diretamente para a estrutura do sistema de progressão pessoal. Então, a arquitetura educativa, como é que a gente via a arquitetura educativa, né? Então, você tem aqui as prioridades educativas, a pessoa que queremos oferecer à sociedade, e a gente dividia isso em áreas de desenvolvimento físico, intelectual, caráter, afetivo, social e espiritual. Então, essas competências, elas eram colocadas lá para o jovem, para o escotista. As atividades eram colocadas separadas de acordo com cada área de desenvolvimento dessa. Não é que isso deixou de existir, a estrutura continua a mesma. Agora, a interface para o usuário, ou seja, a forma como isso aqui vai ser mostrado, tanto para o escotista quanto para os pais e para os lobinhos, no caso, vai ser diferente, vai ser baseada nos eixos de progressão. Então a gente vai ter 4 eixos de progressão, né? Meio ambiente, paz e desenvolvimento, saúde e bem-estar e habilidades para a vida. Dentro desses eixos, cada eixo desses vai possuir alguns blocos de atividade, certo? Com intencionalidade educativa, oportunidade de aprendizado e atividades físicas. A gente vai detalhar isso aqui, já vocês vão entender direitinho. Então vamos lá. Elementos do sistema de progressão. Como é que vai funcionar? Agora a gente vai ter o período da acolhida, que vai se dar com a entrega do lenço, né? O período da acolhida começa quando a criança entra na alcateia ou vem da, 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 do ramo filhotes, que infelizmente no nosso grupo a gente ainda não tem, até a recepção da promessa, certo? Esses acessos podem ser linear ou direto, dependendo dele ter participado ou não do ramo anterior. E as especialidades, insígnias globais, insígnias de interesse especial, estão integrados ao sistema de progressão. A gente vai ver isso aqui com detalhes também. E ao final, o reconhecimento de Cruzeiro do Sul. Então, revendo lá aquela primeira imagem que a gente viu dos eixos de progressão: meio ambiente, paz e desenvolvimento, saúde e bem-estar e habilidades para a vida. Então aqui, pessoal, nós vamos ter os 4 eixos de desenvolvimento que a gente viu lá, subdividido num total de 18 blocos de aprendizagem. Vocês vão ver que as quantidades não são divididas igualmente. Alguns blocos têm menos itens, certo? Outros têm mais. Mas ao total nós vamos ter 18 blocos de aprendizagem. Então, para você
concluir cada etapa, como a gente vai ver, você tem que ter uma determinada quantidade de blocos concluídos. Então, como é que isso vai ser? Estrutura do sistema de progressão. O lobinho entra na alcateia, certo? No momento em que ele consegue adquirir o traje, o uniforme dele, vai ser feita a acolhida. E agora a promessa, ela entra aqui na linha da estrutura de progressão como um pré-requisito para que ele passe aos demais itens da progressão. Então ele entra na alcateia, certo? É acolhido, recebe o lenço. E aí ele vai fazer os itens para fazer a sua promessa. A promessa ficou obrigatória agora, chefe? Não, a promessa não é obrigatória. Mas ela é pré-requisito para que ele tenha o reconhecimento dos outros itens de progressão. Se ele não quiser fazer a promessa, ele não é obrigado a fazer a promessa. Ele vai participar das vivências, vai participar das atividades propostas durante o período, mas não vai poder ser reconhecido através do distintivo de progressão, porque a promessa é um pré-requisito para que ele receba os distintivos. Então vamos lá. Quais são as etapas do ramo lobinho agora? A gente vai ter o lobo pata tenra, lobo saltador, rastreador e caçador. Vocês podem ver aqui nos distintivos que como é que eu vou identificar, chefe? Os distintivos são muito parecidos, ó, pela quantidade de bolinhas aqui. A gente vai do pata tenra para o saltador já tem 2, no rastreador tem 3, assim sucessivamente. Então vamos lá. O lobinho chegou na alcateia, né? Depois daquele primeiro momento de adaptação, o pai viu que ele realmente vai ficar, decidiu comprar o uniforme e a gente faz essa acolhida oficialmente com a entrega do distintivo, do lenço, do grupo. Num segundo momento, ele faz a promessa e assim que ele faz a promessa, ele já recebe o primeiro distintivo, que é o lobo pata tenra. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui? Dentro do lobo pata tenra, para ele passar para a etapa de saltador, ele vai ter que completar 4 blocos de aprendizagem, para daí ele poder passar do pata tenra para o saltador. Então ele já chega com a promessa, ele já recebe o pata tenra. Para que ele vá do pata tenra para o saltador, ele tem que fazer 4 blocos de aprendizagem. Mas, chefe, quais blocos de aprendizagem? Tanto faz. Os que vão estar ali contemplados dentro do teu ciclo de programa, ou outros que ele consiga fazer por fora, com um avaliador, ou com o próprio aquelar, ou com outro avaliador que possa fazer, outro membro da alcateia, outro escotista, que possa fazer essa avaliação, tá? E assim a gente vai seguindo. Do saltador para o rastreador, mais 4 blocos de aprendizagem. Do rastreador para o caçador, mais 5 blocos. E do caçador para o reconhecimento do Cruzeiro do Sul, ele vai ter que completar os blocos restantes, totalizando os 18 blocos de aprendizagem. Que blocos são esses? São esses aqui, pessoal. Então, se ele conseguir 1, 2, 3 e 4, ele conseguiu esses 4 aqui, por exemplo. Mudanças climáticas, promoção da paz, hábitos saudáveis, criatividade e inovação. Conseguiu os 4, ele já vai sair do pata tenra para o saltador. E assim sucessivamente. Mas, chefe, mas esses blocos de aprendizagem, eu queria entender. A gente pegou aqui um dos blocos de aprendizagem de exemplo, tá? Que é o bloco vida ao ar livre. Então vamos lá. Aproveitar as atividades ao ar livre com responsabilidade, sempre cuidando da natureza e deixando os lugares melhores do que encontrou. Essa é a intencionalidade educativa, é a competência que a gente quer que ele desenvolva executando essas atividades. Que atividades? Nós vamos ter atividades fixas, ou seja, isso aqui ele vai ter que fazer, e atividades variáveis. Então, vamos lá. Atividades físicas: montar, pernoitar, desmontar
e acondicionar corretamente a barraca num acampamento com a alcateia. Então, vai ter que ser, aqui o lobinho vai ter que, sabe, conseguir montar sua barraca, dormir na barraca, desmontar e guardar a barraca. Ele já fez a atividade fixa do bloco vida ao ar livre. Mas aqui embaixo a gente vai ver as variáveis. Realizar pelo menos 2 das atividades abaixo. Participar de excursões ao ar livre com a alcateia, seguindo as regras de etiqueta e segurança para trilhas. Participar de jogos ao ar livre com a alcateia. Cozinhar um prato de comida mateira com a alcateia. Então aqui são atividades variáveis que ele tem que fazer. Só que como é variável, ele pode fazer essa ou outra coisa. Que outra coisa é essa? Ou conquistar a especialidade de acampamento, nível 1. Então lá nas especialidades, lá no guia de especialidades, vai ter especialidade de acampamento. Se ele fizer as atividades fixas mais a especialidade de acampamento, ele já conquista o bloco de atividades vida ao ar livre. Então ele não precisa necessariamente fazer essas outras aqui, se ele já tiver o nível 1 de acampamento. Aqui a gente tem sugestões de adaptação ou substituição de ação educativa. São linhas personalizáveis. Pessoal, aqui é o seguinte. Qual é a regra de ouro? Regra de ouro é bom senso, tá? É bom senso. Desde que a gente alcance a intencionalidade educativa, que é fazer com que esse jovem aproveite as atividades ao ar livre com responsabilidade, sempre cuidando da natureza e deixando o lugar melhor do que encontrou, se ele já desenvolveu essa competência, a gente pode sugerir outras atividades que sejam mais adaptadas ou adaptáveis à nossa realidade, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como ficou a estrutura das especialidades. Mas antes de passar para cá, ainda que em estrutura do bloco educativo, eu quero dar outro exemplo para vocês verem como ficou. Por exemplo, a gente vai ter um bloco chamado autonomia e liderança. Dentro do bloco autonomia e liderança tem algumas atividades que são fixas. Por exemplo, organizar os materiais individuais e arrumar sua mochila para um acampamento de alcateia. Show! A segunda atividade fixa é navegar em uma embarcação e usar corretamente o colete salva-vidas, seguindo as regras de segurança. Ou seja, isso aqui já é uma atividade, navegar em uma embarcação, já vai ser uma atividade que a gente vai, como ela é fixa, a gente vai ter que se programar, ver como a gente vai fazer, para na hora de montar o ciclo de programa da alcateia, encaixar atividades que correspondam a essas atividades fixas. Ah, chefe, mas o lobinho foi um passeio da escola que navegou no rio e atendeu. A gente pode aceitar? A gente pode aceitar. Mas a gente tem que se preparar para, na hora de programar o nosso ciclo de programa, para que a gente contemple essas atividades fixas. Então, como a gente falou lá no começo, escoteiros fazendo coisa de escoteiro. Então, a gente vai ter mais exigência para que ele passe por essas vivências, para que ele passe por essas experiências das atividades fixas e desenvolva a competência educativa que a gente propõe. Continuando aqui nas especialidades. Não estão disponíveis para o ramo lobinho, né? E aí agora nós temos 2 guias de especialidades separados. Vocês vão ver que tem uma cisão aqui no meio, entre o ramo lobinho e escoteiro e o ramo sênior e pioneiro. Para o ramo lobinho e escoteiro, as especialidades são mais semelhantes ao que era o programa antes da atualização, ou seja, para eles vão ter níveis. Os níveis de especialidade continuam para o lobinho e para o escoteiro. Para o sênior e para o pioneiro, vai ser através de projetos. Então aqui, a gente vai reconhecer essas competências dos lobinhos, seja através do próprio ciclo de programa, integrando determinadas especialidades ao ciclo de programa. Por exemplo, a gente vai ter lá especialidade de acampamento. Então, se nesse ciclo a gente vai ter um acampamento do grupo, é interessante que a gente veja os itens dessa especialidade para que a gente possa fazer com que os meninos, a maior parte dos lobos, alcance essa especialidade.
E também certificação externa deve ser estimulada e considerada. Ou seja, eu tenho um lobinho lá que é faixa amarela de judô. Então, se ele já tem aquele reconhecimento externo do esporte, eu vou ver lá no guia de especialidades, a especialidade de artes marciais, por exemplo. Então, a gente já pode fazer esse reconhecimento de acordo com o nível da certificação externa que ele já tem. As especialidades continuam como antes, realizadas individualmente ou coletivamente, no caso aqui dos lobinhos, de acordo com o conjunto de itens sugeridos. E eles também, os próprios jovens, podem ser examinadores de especialidades. Então, eu tenho um lobo na alcateia que faz balé. Né? Faz balé desde os 3 anos de idade, hoje ele está com 8 e tem competência para analisar os itens lá da especialidade de dança ou de balé, por exemplo. Então ele pode examinar outros lobinhos que estão querendo tirar essa especialidade também. O mesmo para outros membros juvenis. Então eu posso ter um sênior como examinador de especialidade, se ele tiver deter as competências, um escoteiro ou mesmo um pioneiro, tá? E aí estão alguns exemplos dos novos distintivos de especialidades. A gente tem aí barismo, arte digital, lenhador, astronomia, basquetebol e biologia. Aqui algumas de nível 1, aqui algumas de nível 2. Então vamos lá. Insígnias e outros distintivos. O que é que acontece? Eles seguem, pessoal, da forma como era antes. Então a gente vai continuar tendo as insígnias, elas seguem no mesmo estilo, no mesmo modelo que elas eram anteriormente. O que é que muda? Você vai ter dentro de de um determinado bloco de aprendizagem, a gente vai ter que lá nas atividades variáveis ter a insígnia do aprender substitui aquela determinada atividade variável, por exemplo. Então, se eu tenho lá um item que fala de viagens, então ter a insígnia do Cone Sul já pode substituir um item variável daquele bloco de aprendizagem. Ou seja, as demais distintivos, tanto as especialidades quanto as insígnias, eles estão integrados dentro dos blocos de aprendizagem, que são pré-requisitos para que a gente consiga chegar ao reconhecimento de Cruzeiro do Sul, que é o objetivo final aí do desenvolvimento do jovem. Então, quais são os critérios para que o lobinho chegue aí no Cruzeiro do Sul? Está na última etapa de progressão, definir um desafio ou aventura pessoal, ou seja, uma ação diferenciada, que é um critério aí a mais que a gente vai ter. Avaliação pessoal, avaliação dos pares, ou seja, ele mesmo vai ter que se avaliar e vai ter a avaliação dos demais lobinhos na roca de conselho. Utilização da ferramenta de avaliação, que vai estar constante lá do guia do escotista ramo lobinho. Demonstrar esforço, superação pessoal, participação ativa na sua comunidade, na sua unidade. Ou seja, tem que ser um lobinho que participa, que vem para as reuniões, que participa da patrulha, etc. Vivenciar os valores escoteiros, ter capacidade de colaborar com os demais lobinhos dentro da sua unidade e demonstrar uma vida comunitária, na escola, na família, na igreja, em outros grupos que ele faz parte, tá? Agora, a aprovação é no nível local, ou seja, o grupo é quem aprova. Isso é informado ao nível nacional que emite a certificação. Então aqui a região foi bypassada, não tem mais aquele trâmite pela região. No nosso caso, a região escoteira do Piauí. O grupo, quando faz o procedimento de reconhecimento no Pacto, ele vai direto para o reconhecimento em nível nacional, que vai emitir a certificação. Então tá aqui o novo distintivo do Cruzeiro do Sul, né? E aí você vai receber o distintivo, que vai ser usado no uniforme enquanto o lobinho estiver na sessão, que ele vai ter aqui o Cruzeiro do Sul, representado pelas estrelas que formam o cruzeiro. O fundo tem um lobo uivando, o acabamento em prata e dourado, em prateado e dourado. E também, pessoal, agora novidade,
que é a barreta. A barreta ele vai poder usar no uniforme enquanto ele for membro. Ou seja, quando ele for adulto, se ele tiver conquistado o Cruzeiro do Sul, ele não pode mais usar o distintivo do ramo, mas ele vai tirar o distintivo por lá na manta dele de fogo de conselho, na coleção dele, o que for, e a barreta ele vai poder usar no distintivo, pelo restante da vida escoteira dele, tá? Aqui é o exemplo dos caminhos da transição. Então a gente vai ter o caminho do filhotes para a alcateia, que é esse o distintivo, e do ramo lobinho para o ramo escoteiro, é esse aqui o novo distintivo, que era a travessia, se eu não me engano, agora é o caminho. E é isso, pessoal. A atualização veio mais dinâmica, colocando mais atividades, e eu espero que deixar claro que essa é uma breve apresentação, não substitui a leitura dos guias, a gente tem que ler os guias para que a gente possa aplicar na nossa alcateia. A gente tem até julho de 2027 para terminar a implantação e já estamos em fase de transição, tá certo?